Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje queria-vos falar de um livro, o último livro que eu estive a ler, de um autor português. É um livro que fala sobre história e acho que é uma temática muito importante que nós temos vindo aí a aparecer, mas que vale a pena nós sabermos muito mais. Ele chama-se João Pedro Marques, é um professor, tem 75 anos, se eu não estou em erro, e chama-se A Culpa do Homem Branco. Basicamente isto é um conjunto de crónicas que saíram no Observador o ano passado. E agora está aqui a minha cadela a olhar para mim como quem diz: deixa-te lá de tretas e vai, mas é fazer ou preparar o meu jantar. Mas pronto, ó Duda, já vou, está bem? Pronto, fechei a porta a um para não vir para aqui fazer barulho, esqueci-me da janela e ela podia entrar por lá e entrou. Mas continuando, este livro do João Pedro Marques é um resumo das crónicas do Observador de 2023. Este é o último livro que ele tem e que resume as crónicas dele. Tem mais dois. Eu tenho um outro, falta-me o primeiro, se não estou em erro. Quem é a pessoa? Antes de falar um bocadinho sobre o livro. É um professor, tal como vos disse, um professor de História, com tese de doutoramento, com muitos artigos publicados e que, digamos, interviu em muitos fóruns para explicar como é que aconteceu a história, principalmente da escravatura, ao longo de toda a história e o nascimento e como é que o movimento woke se porta em relação a tudo isto. Portanto, basicamente ele vem desmontar e desmentir as tretas que são papagueadas pelo mundo inteiro. Neste caso ele centra-se mais em Portugal, mas também fala de outros países, sobre o movimento wokeismo, o que é que foi a escravatura, etc., que põe sempre o homem branco como o mau da fita e o homem negro como o desgraçado. E ele prova que não é bem assim, que há culpas de parte a parte, e historicamente ele consegue ir lá e consegue demonstrar. E portanto, ele também, há aqui duas ou três coisas que eu ressalvo. O grande objetivo, no final do dia, não sei se 6 colónias é a expressão mais correta, mas de países, destes países que estão a reivindicar isto, principalmente africanos e sul-americanos, o grande objetivo é guito, não é mais nada. E portanto essas reparações é uma boa desculpa para tentarem sacar guito, tendo muitas culpas no cartório. Aliás, só a título de exemplo, o Brasil tornou-se independente e ainda durante bastante tempo, anos, fomentou o comércio de escravos e ganhou dinheiro com o comércio de escravos. Portanto, não foram os mausões dos portugueses. Não foram só os mausões dos portugueses, sendo que ele também explica que no comércio mundial de escravos nós fomos dos que tivemos menos peso, os Estados Unidos que já foram dos que tiveram mais peso. Ele desmonta todos os argumentos aqui e depois também faz um alerta que é: temos que ter cuidado, temos que nos preparar enquanto país, ir argumentando, pondo tudo o que é conhecimento em cima da mesa, usar os canais diplomáticos, porque este movimento vem aí para tentar sacar dinheiro. Esse é o grande objetivo. E quando o Presidente da República fez aquela estupidez agora há pouco tempo de pedir desculpas dessa forma, não percebe, ou se calhar percebe que está a entrar no jogo, porque depois no fim está lá alguém com a mão estendida, porque esse é o grande objetivo. Portanto, este homem é um professor de História. Quem não gosta, coma só as batatas. Eu já ouvi na televisão, mais do que uma vez, uma pessoa muito calma, gostava que até fosse mais aguerrido, mas tem 70 e tal anos e não, acho que não é mesmo do feitio dele, do que eu sei. Eu conheço uma pessoa de família dele, é uma pessoa extremamente calma. Mas aqui nos livros é muito contundente a forma como ele fala com eles. Desmonta Mamadou Bajo, assim, enfim, entre muitos, o argumento falacioso que eles utilizam em toda esta conjuntura. Bom, mas eu adorei isto, é espetacular. É um grande livro. Ele tem, daquilo que eu consegui investigar, cerca de 8 livros sobre este tema, 3 de crónicas e o resto são mesmo estudos e livros sobre o tema da escravatura, etc. Não se centra muito sobre a escravatura dos muçulmanos, que já agora eu li um outro livro ano passado que explica de um autor francês, um historiador francês, que explica que quando o primeiro europeu entrou no tráfico de escravos, já os muçulmanos o faziam com a África há 2000 anos ininterruptamente. Vamos partir do princípio que o da Europa durou 500, que não durou, mas vamos pôr que foram 500. O dos muçulmanos durou 2500.
e isso é sempre omitido porque não interessa. Não é? Interessa é virar para o homem ocidental e tentar atribuir-lhe essas culpas. Ele fala muito sobre isso, muito sobre o movimento woke, e é extremamente interessante. Se calhar eu li aqui só um bocadinho do post-fácil para vos dar uma ideia. É um livro que se lê rápido, são 200 páginas. No último verão, 10 pessoas woke originárias do Senegal, Angola, Portugal e Brasil, entre as quais o conhecido ativista Mamadou Ba, reuniram-se no Porto para um encontro dito académico a que chamaram Oficina de Reparações. É logo ali de reparações. Pousaram em conjunto para a fotografia e produziram uma pomposamente designada Declaração do Porto, ou seja, um caderno reivindicativo no qual, entre outras coisas, se exigia, agora vejam, ao Estado português que formalizasse pedidos de desculpas pela existência no passado de escravatura e trabalho forçado, que anulasse todas as dívidas contraídas pelos países colonizados por Portugal e que pagasse indenizações às pessoas lesadas pelo colonialismo, que garantisse a condenação efetiva de pessoas acusadas, simplesmente acusadas, note-se, de racismo, que descolonizasse os manuais escolares, submetemos à apreciação de uma comissão formada por pessoas racializadas, que restituísse os objetos museológicos às comunidades colonizadas, que procedesse ao desmantelamento de estátuas e monumentos que os ativistas considerem racistas e que descolonizasse o hino e todos os símbolos nacionais que de alguma forma exaltassem o passado colonial. Bom, vem por aqui fora. É só para terem uma ideia do que é que nós estamos a falar. Ele depois, aqui não rebate isso, ele está só a falar sobre isto, mas em todo o livro ele está a rebater esses pensamentos e o quão errados eles estão e apresenta o seu ponto de vista. É um livro que eu recomendo a quem gosta destes temas. Eu gosto, isto é história e principalmente numa maioria de ignorantes que ladra muito alto, quando aparece a voz, uma voz sábia, acho que é de agarrarmos, aprendermos e defendermos. Até porque eu espero que este homem deixe legado, porque não vai ficar, tem 75 anos, não, daqui a 50 anos não está cá, e a luta continua, porque isto é uma luta longa, prolongada, e que no fundo eu acho que vão ganhar pela ignorância e pelo desligamento que existe e pela forma como o estão a fazer há muitos anos na nossa sociedade. Vamos acabar por claudicar por uma coisa que não faz historicamente sentido nenhum, porque é inexata. Se quiserem, se alguns dos meus amigos aqui não concordarem ou não estarem-se a sentir incomodados com isto que eu estou a dizer, aconselho João Pedro Marques. Pode ser esta A Culpa do Homem Branco ou qualquer outro livro de crónicas dele, e depois pronunciem-se depois de ler, está bem? Acho que pelo menos é assim sempre que eu faço. Primeiro leio e depois tomo uma ideia. Obrigado. Até breve, boas leituras. Este foi o 33º livro. Eu estava ali a ver, são para aí 9.000 páginas lidas este ano. E pronto. É um 8 em 10. Também estava a me esquecer dessa parte. Obrigado e até breve.